Complex. Quinta de Monserrate, Sintra. O Parque e o Palacete de Monserrate constituem um magnífico conjunto romântico em qualquer parte do mundo. Aquilo que observamos hoje em Monserrate é fruto de sucessivas intervenções de ingleses entre os séculos XVIII e XIX. Mas nos séculos XVIII e XIX, a elite inglesa estava apaixonada pelo Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha influencia a arquitetura em Inglaterra, que é depois trazida para Portugal pelos ingleses, que tomam conta da Quinta de Monserrate. Uma espécie de boomerang. Mas Monserrate conta-nos mais. Conta-nos histórias que envolvem, por exemplo, Lord Byron e o príncipe Dom Fernando, ainda antes de ter casado com a Rainha de Portugal. E histórias que envolvem, imagine, uma feminista norte-americana que foi também senhora deste lugar, a Quinta de Monserrate. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Maria João Batista Neto. É tão curioso que o inglês que encomendou este palacete tenha reinterpretado com tanta delicadeza, com tanto cuidado, com tanta imaginação, as raízes mouriscas de Portugal e muito particularmente deste lugar, deste território, a zona de Sintra. É verdade. Francis Cook foi um indivíduo, eu diria, com uma sensibilidade cultural fora do vulgar para aquele tempo. Ele, quando chega a Portugal, vem visitar Sintra. Sintra já estava no roteiro, podemos assim dizer, dos ingleses do tempo, porque o clima tinha algumas semelhanças com o clima da Inglaterra, e depois era todo este ambiente, o Castelo dos Mouros, esta referência ancestral à reconquista cristã, esta terra que tinha sido ocupada por estes árabes, o Palácio da Vila de Sintra, com todas aquelas referências mudérras, que valia inclusivamente a comparação com a Alhambra de Granada. Portanto, ele estava neste ambiente, podemos dizer, romântico do tempo, em que todas estas referências, eu diria, foram motivo para ele fazer uma encomenda a um arquiteto inglês, James Thomas Knowles, para reformar
uma casa que já aqui existia e que vai obedecer a este curioso programa revivalista, com múltiplas referências, um autêntico quebra-cabeças para os historiadores da arte, em que nós procuramos uma miscelânea de estilos. Podemos dizer que é uma síntese também do pensamento vitoriano do tempo, do gosto artístico da época vitoriana. E este James Thomas Knowles trabalhava muito próximo também com o seu filho, que tinha o mesmo nome do pai. E este filho, James Thomas Knowles Jr., estava muito próximo de John Ruskin, aquele grande esteta inglês, muito adepto do adorno, da decoração. Ele dizia mesmo que a decoração devia invadir todos os espaços, e o adorno servia inclusivamente para causar felicidade ao habitante da casa, e portanto temos estes elementos. Nada era demais. Nada era demais, quer dizer, há um horror ao vazio, podemos ver, quer dizer, não há espaço nenhum que não seja absolutamente ocupado por todos os aspectos, eu diria, ao pequeno pormenor. E James Thomas Knowles, o arquiteto, teve aqui uma multiplicidade de materiais. Ele usa aqui vários materiais, o estuque domina, sem dúvida. Vemos as superfícies todas elas revestidas a estuque, com padrões que podemos até reconhecer. Este padrão que encontramos nesta belíssima galeria que atravessa todo o palácio é um padrão que podemos reconhecer do Alhambra de Granada. É facilmente identificável. Mas temos, eu diria, um número infinito de elementos decorativos, muito uso da era da videira, que é um elemento muito knowlesiano, se assim podemos dizer, e que encontramos, por exemplo, noutra obra que esta dupla de arquitetos, pai e filho, estava na altura a dirigir também a Inglaterra, o Grosvenor Hotel, junto à estação de Vitória. E ainda hoje é um hotel que também foi recuperado há pouco tempo e podemos ver o elemento decorativo da era da videira, muito semelhante àquele que temos aqui em Monserrate também. Estes materiais também incluem pedra da região. Isso é um aspecto aqui muito importante. Eu diria que os arquitetos foram muito sensíveis a esse facto. Perceberam que podiam tirar partido dos mármores da região. E são mármores com uma riqueza de cor extraordinária. Temos os vermelhos, temos os negros e eu diria que a utilização destas rochas dá aqui um calor particularmente agradável a estes interiores de Monserrate. Quem era Francis Cook? O grande encomendador deste espaço, Francis Cook, era um inglês, como já dissemos, um inglês muito rico. A sua fortuna foi feita na indústria têxtil. Ele vai ter uma empresa em Londres, junto à Catedral de São Paulo, em Londres. Eram aí os grandes armazéns da família Cook, e depois da morte do irmão mais velho e do pai, ele toma a liderança do negócio e tinha um talento natural para o negócio. E, portanto, vai enriquecer, e quando eu digo vai enriquecer, vamos estar a falar na terceira maior fortuna de Inglaterra. Portanto, estamos a falar de um industrial com muito poder económico, que felizmente vai ter esta sensibilidade para a cultura e para a arte e vai, eu diria, despender muita da sua fortuna precisamente neste campo artístico. Maria João, a sucessiva ocupação da Quinta de Monserrate por ingleses, a partir do século XVIII, tem a ver com a velha aliança entre Portugal e a Inglaterra e, muito concretamente, com um acordo comercial que Marquês de Pombal fez com o inglês. Sem dúvida, um dos, podemos dizer, principais mecenas deste espaço, vamos lhe chamar assim, Gérard de Visme, um inglês, mas de origem francesa, enamora-se desta quinta fantástica, que tinha também aqui algumas referências históricas interessantes. Gérard de Visme era um comerciante importante da nossa praça, tinha ele e a sua empresa o monopólio do pau-brasil e dos diamantes.
Marquês de Pombal havia-lhe concedido esses monopólios e, com certeza, que encontra em Sintra um lugar aprazível para descansar um pouco destas suas lides comerciais. É na altura que ele consegue, então, alugar a propriedade e imediatamente vai implementar aqui um projeto de reforma deste espaço. Projeto este que passava, com certeza, pela criação de um jardim, que depois iremos falar mais tarde, e aqui a casa pré-existente, que tinha sofrido muito com o terremoto de 1755, ele ficou com a obrigação de a reformular. E cria para este espaço um projeto segundo o gosto neogótico que começava a estar em voga na Inglaterra do tempo e muito provavelmente terá, digo eu, encomendado à Inglaterra o plano para esta casa que vai reformular, que vai impor aqui neste espaço. É um espaço que nós podemos ver que é um espaço privilegiado dentro da propriedade, tem uma vista extraordinária sobre o Atlântico e depois para o cume da Serra de Sintra, com o Castelo dos Mouros, também já aqui falado, e com o antigo convento da Ordem dos Monges Jerónimos, o convento de Nossa Senhora da Pena. Depois, a história também nos diz, e temos alguns homens da literatura célebres, como Lord Byron, que incluíram uma referência precisamente à propriedade de Montserrat na sua célebre obra Childe Harold Pilgrimage, a peregrinação deste, um pouco, podemos dizer, quase autobiográfico deste Lord Byron, e a grande referência é de uma personagem, eu diria, muito querida para os ingleses, William Beckford, um crítico de arte, um literato, um diletante, se assim podemos dizer, que logo que Devizes está a fazer o seu projeto de reforma deste espaço, se terá também enamorado do sítio e terá tentado alugar ou subalugar a propriedade de Devizes. Não o terá conseguido uma primeira vez, mas uma segunda vez que volta a Portugal, Devizes não se compreende muito bem porque abandona este seu projeto e decide ficar a viver definitivamente em Inglaterra, não voltando mais a Portugal. E é nesse momento que ele subaluga a propriedade a William Beckford, que finalmente, então, consegue concretizar o sonho de ser o senhor também deste lugar. Quinta de Montserrat, é incrível como o Beckford, de facto, uma figura tão carismática da Sim. cultura e da identidade inglesa, de alguma forma é ele que vai depois tornar celebérrimo como ícone do romantismo, Sintra em geral e a Quinta de Montserrat em particular. E este espaço em particular. Beckford era, de facto, uma figura muito reconhecida em Inglaterra, um homem também muito rico, os dinheiros vinham-lhe das plantações de açúcar da Jamaica, da sua família, portanto tinha um grande poder económico, por onde passava alugava espaços que lhe agradavam particularmente, e este foi um deles, em que ele também, em algumas cartas que lhe são conhecidas, que escreve até a partir deste lugar aos seus amigos, um grande leque de amigos, em que ele faz referências que se ocupou aqui a jardinar, a fazer arranjos nesta casa, e o que é certo é que ficou a referência da ocupação do lugar por William Beckford. Embora ele possa cá ter estado pouco tempo, poucos meses. Mas o que é certo é que isso ficou e depois foi, se assim podemos dizer, sublinhado, amplificado pela citação de Lord Byron, que dedica alguns versos, precisamente, chama-lhe o lugar de Beckford, a este espaço, e estabelece esta ligação com esta figura emblemática. Vamos ouvir a passagem do poema de Lord Byron sobre Sim. Montserrat, a Montserrat de William Beckford. Nos montes em declive, ou embaixo no vale, há castelos de outrora onde habitaram reis, e embora em derredor só vivam plantas bravas, lá persistem sinais do passado esplendor. E eis no alto, ó Vatec, a mansão principesca, onde tu, o mais rico herdeiro de Inglaterra, formaste um breve paraíso, mal sabendo que onde a fútil riqueza esbanja sem medida, nunca a paz acompanha as delícias da vida. Aqui moraste e aqui sonhaste ser feliz, vendo ao longe a montanha, a beleza imutável. Agora este local parece amaldiçoado, teu palácio está só como tu próprio és só. Um matagal enorme a custo dá passagem às salas sem ninguém, com seus portais abertos. Aqui, mais uma vez, se aprende meditando
Como são frágeis sempre os luxos deste mundo que o tempo, em seu caudal, arrasta para o fundo. O poema fala-nos nesta propriedade já abandonada. As invasões francesas, o general Junot estabelece aqui um quartel-general para os seus oficiais, há um vandalismo natural dessa presença militar, mas o pior foi se terem retirado as coberturas, as proteções de chumbo dos telhados, que depois fez com que as infiltrações das águas, das chuvas, fossem significativas e viessem prejudicar os interiores desta casa. Era, portanto, uma ruína. Em 1838 era uma ruína e uma ruína, se assim podemos dizer, apetecida por várias individualidades, e aqui uma delas foi, sem dúvida nenhuma, o rei de Portugal, que então, Dom Fernando II, que então havia adquirido também uma ruína no topo da Serra de Sintra, já referido convento da Ordem de São Jerónimo, e Dom Fernando II, depois de ter adquirido a pena, pensando já em fazer o seu palácio de veraneio, também pensa em comprar Monserrate. Provavelmente não terá conseguido chegar a acordo com a família que também estava ainda, podemos dizer, vinculada pelos chamados morgadios e não poderia vender com facilidade a propriedade. Mas há uma figura que consegue, Francis Cook, que em 1856 consegue negociar a propriedade. Consegue negociá-la primeiro através dos títulos de hipoteca. A família estava necessitada de dinheiro, estava recém-regressada de Goa e precisava de reedificar o seu palácio em Lisboa, que tinha ficado seriamente afetado com o terremoto. E consegue estabelecer este negócio comercial com Francis Cook. E Francis Cook parte então para a sua grande aventura de reformular a casa de Devizes, habitada por Beckford, neste palácio magnífico. E cuja ruína foi cantada por Lord Byron. Sem dúvida. Portanto, o que é extraordinário é que, de alguma forma, a Quinta de Monserrate, na mão dos ingleses, é qualquer coisa que tem a ver muito com uma situação de passa-palavra. Eu diria que Sintra, em 1838, estava de novo no centro das atenções. Tínhamos um jovem rei, tinha casado há pouco com Dona Maria II, ele próprio, certamente, ainda em terras germânicas, já tinha conhecimento de Sintra, já tinha lido Lord Byron, que cantou tão bem de Sintra, este Éden glorioso, e, portanto, Sintra estava, eu diria, num plano central desta Europa romântica do tempo. E aquilo que nós vamos ver aqui em Monserrate e que o arquiteto James Thomas Knowles vai projetar, podemos quase dizer que é uma pele nova que é vestida à casa que já cá existia. Do ponto de vista de planta, tudo é considerado, e mesmo os alçados são considerados. Há um revestimento exterior e interior, cria como que uma nova membrana decorativa que é aplicada a esta pré-existência, a esta casa que já existia de Gerard de Devizes e à casa que tinha sido habitada por Beckford. Aquilo que Francis Cook pretendia era conseguir agarrar este espírito do lugar. Lugar importante para os ingleses, mas também muito do nacional, porque eu diria que estes ingleses souberam com grande mestria captar aquilo que nós, portugueses, tínhamos de mais interessante, de mais original, de mais sensível. E tudo isso eu diria que foi muito bem conseguido, captado em todo este projeto que aqui podemos ver. Há que acrescentar um fascínio das elites inglesas pelo Mosteiro da Batalha, que acabou por influenciar a arquitetura Inglaterra, o neogótico inglês. Isto é extraordinário, porque é de facto uma espécie de boomerang, não é? Eles levaram referências do Mosteiro da Batalha para a Inglaterra e depois acabam por trazer de novo essas referências para alguns locais aqui em Sintra e concretamente para a Quinta de Monserrate, para este palacete. É muito interessante este fenómeno, este interesse que os ingleses têm pelo Mosteiro da Batalha. Cedo,
estamos a falar em meados do século XVIII, os viajantes ingleses que vinham a Portugal interessaram-se muito pelo Mosteiro da Batalha. Nós agora percebemos que este interesse vem, de facto, da situação, podemos dizer, de proximidade que eles sentem ao visitar o Mosteiro da Batalha, e na heráldica do mosteiro eles reconhecem imediatamente a heráldica inglesa. E porquê? Porque o nosso Dom João I, fundador do Mosteiro da Batalha, havia casado com a neta de Eduardo III de Inglaterra, Dona Filipa de Lencastre. E, portanto, há uma presença inglesa naquele mosteiro, e os ingleses identificam-se naturalmente com essa presença inglesa. E estavam até convencidos que poderia haver a possibilidade de ter sido feito por um arquiteto inglês. Hoje sabemos que o primeiro arquiteto da Batalha não foi um inglês, foi um português, Afonso Domingos, mas na altura, em meados do século XVIII, havia esta interrogação. E é então que há um nobre inglês, William Conyngham, que patrocina a vinda de um jovem arquiteto a Portugal, que veio fazer o levantamento do mosteiro, o levantamento arquitetónico do Mosteiro da Batalha, e publica em Londres, em 1795, um álbum maravilhoso com 27 magníficas gravuras entre plantas, alçados, cortes, pormenores decorativos do Mosteiro da Batalha. E o álbum de James Murphy funcionou precisamente a esse nível, conseguiu recuperar aquilo que era o espírito gótico da Idade Média e transpô-la para os monumentos do presente, e é um álbum, uma obra absolutamente decisiva neste movimento revivalismo gótico inglês, que depois, curiosamente, volta, como a Paula disse, aqui a Sintra, e encontramos, mesmo nesta obra patrocinada por Francis Cook, encontramos esta reutilização dos elementos. Por exemplo, uma forma muito usada pelos ingleses a partir da Batalha é o octógono. Cá temos no centro desta composição o octógono, onde há pouco estivemos e que vimos em todas aquelas formas oitavadas, com toda aquela decoração. Porquê? Porque a capela de Dom João I é um octógono, porque as capelas imperfeitas são um octógono, e fica, de certa forma, uma referência na arquitetura inglesa do tempo, e também aqui, depois em Monserrate, volta-se a sentir. Maria João, isto está impecavelmente recuperado. Estamos na biblioteca do Palácio de Monserrate. E quem viu este lugar e quem o vê? Infelizmente, Monserrate passou por uma situação muito difícil. Depois de ter sido adquirido pelo Estado português, como não tinha uma função definida para este espaço, as intervenções pontuais que iam sendo feitas também rapidamente caíam, se assim podemos dizer, em degradação, porque um espaço ocupado é um espaço com outra vitalidade, com outra saúde. E o facto deste espaço não ter tido a tal função, uma função definida, depois de ter deixado de ser o Palácio de Veraneiro da família Cook, contribuiu muito para o seu estado de degradação. Felizmente, a Parques Sintra Monte da Lua meteu mãos à obra com um projeto de recuperação deste imóvel a todos os títulos, eu diria, digno de menção, e em particular este espaço, onde foi feita uma recuperação minuciosa em termos da imitação do papel de parede original, das pinturas originais, da recuperação de todos estes magníficos móveis de biblioteca. Não temos cá o precioso recheio. Eu aprendi precisamente com a Maria João que o recheio deste palacete era qualquer coisa de extraordinário, porque Francis Cook era um grande colecionador. Agora, a minha perplexidade é como é que um palacete tão sobredecorado, com tantos estuques, com tanta decoração, precisamente, uma decoração que faz parte da arquitetura interior do edifício, onde é que estão as paredes para pôr tanto quadro e tanta obra de arte?
Tinham uma coleção riquíssima de obras de arte que sobrepunham à decoração parietal já de si existente no espaço arquitetónico. Francis Cook foi um grande colecionador de obras de arte, teve uma das maiores coleções privadas de pintura da Inglaterra do tempo, coleção que era visitável e tinha os seus catálogos, era uma coleção reconhecida por todos os seus valores e hoje muitos destes quadros outrora pertencentes a Francis Cook estão em grandes museus, o Louvre, National Gallery e museus americanos. E aqui em Monserrate também houve obras de eleição que povoavam estes espaços, mas não só pintura. Francis Cook, apesar de ter a grande coleção de pintura, era também um grande colecionador de artes decorativas, sempre com grande rigor, tinha bons conselheiros artísticos. Ele quer fazer habitar este palácio, ou este palacete, do espírito, daquilo que ele acha que honra o espírito de Beckford, não é? Sim. Ao que parece terá inclusivamente chamado a esta quinta Beckford Hill, a esta casa. Aliás, Francis Cook fez questão de manter os espaços, eu diria, praticamente inalteráveis, até usufruindo daquilo que seria o quarto de Beckford no primeiro andar do torreão de entrada, do torreão sul, e o próprio espaço da sala da música, onde ainda há pouco estivemos, já existia também aquele espaço no tempo de Beckford. Bom, as histórias sobre Francis Cook, esta personagem extraordinária, sucedem-se, poderíamos ficar aqui muitas horas a falar dele, mas há uma, enfim, que absolutamente temos que mencionar, que é o segundo casamento de Francis Cook com uma senhora completamente atípica para a época. Maria João. Foi ousado, Francis Cook, sem dúvida. Foi valente. Casar, e foi valente. Ao casar em segundas núpcias e poucos meses depois de ter enviuvado o seu primeiro casamento com esta senhora Tennessee Celeste Claflin. Era uma americana, divorciada, muito mais nova que ele, cerca de 30 anos mais jovem, sufragista, partidária do amor livre, uma senhora muito à frente no seu tempo, irmã, a sua irmã Vitória, foi inclusivamente candidata à presidência dos Estados Unidos. Era uma figura, eu diria a todos os títulos, interessantíssima. Defendia o serviço militar para as mulheres, ou que as mulheres poderiam fazer o serviço militar. Foi a primeira mulher a abrir uma corretora em Wall Street. E é esta senhora que vem a casar com Francis Cook, feita Lady Cook, porque ele recebe o título das mãos da Rainha Vitória de baronete, portanto transformada em Lady Cook, aqui em Portugal, Viscondessa de Monserrate, e é uma mulher que vai, eu diria, fazer entrar uma lufada de ar fresco na vida de Francis Cook, na promoção de festas, mas não aquela festa frívola de sociedade, não, as festas sociais, de apoio até aqui localmente. Sintra deve muito a esta mulher. Ela vai fundar várias escolas, tendo como objetivo, com certeza, os filhos, os próprios funcionários da Quinta, e eles eram muitos para manter um espaço destes. É uma mulher que vai pôr esta propriedade aberta ao público, num espírito, eu diria, e num programa cultural muito definido, em que os dinheiros feitos com os ingressos vão inclusivamente reverter para a Misericórdia de Sintra. Portanto, há todo um programa filantrópico, social, interessantíssimo, que está relacionado com esta mulher. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu vou querer saber mais sobre ela, vou investigar, mas vai ter que ser depois da nossa conversa. E agora, se a Maria João Batista Neto me dá licença, vou ter com Gerald Luckhurst, um guia excelente para o parque, tal como a Maria João foi para o Palacete de Monserrate. Gerald Luckhurst, consultor da Parques de Sintra e o grande responsável pela recuperação do Parque de Monserrate, por onde temos estado a passear, e que está, à semelhança do Palacete, maravilhosamente recuperado.
para começo de conversa, qual é a escala, qual é a dimensão do parque? O Jardim de Monserrate tem por volta de 30 hectares, mas é composto de vários jardins dentro desta área e numa matriz de floresta nativa, de síntese espontânea. Sobreiros, loureiros, folhados, e sempre foi assim. Foi uma paisagem natural em que foi inserido nos vários jardins. E começamos este passeio pelo parque, que inclui esses jardins diversos, aqui o Gerald alude, pela Ermida, um local mítico. Sim, é uma chamada Ermida. Chamada Ermida. Este edifício nunca teve culto aqui. Nunca celebraram missas aqui? Não. Era um edifício do jardim, um ornamento na paisagem. O primeiro jardim era um jardim à escala da paisagem. E para animar a vista da casa que está ali, não se vê, puseram este edifício. Em inglês nós chamamos isso um eye catcher, uma coisa que apanha o olho, atrai as atenções. E foi construído no mesmo estilo que o próprio palácio. Pelo de Vim. Pelo de Vim, Geraldo de Vim. O primeiro inglês que interveio na Quinta de Monserrate. Sim, não é certo desde que data ele começou. As primeiras referências são 1780. Ele criou o que já não era a sua primeira quinta. Ele tinha feito uma grande quinta ao pé do Palácio da Fronteira, a Quinta de São Domingos. Hoje em dia ainda existe. E em Lisboa? Em Lisboa, sim. Hoje em dia é um... Porque o de Vim, já vimos isso com a Maria João, era um inglês comerciante radicado em Portugal. Radicado desde os seus 20 anos e saiu como 61 ou qualquer coisa assim. Portanto, mais de 40 anos a viver. Ele tem um relato do terremoto. Escreve um relato de como a casa dele caiu. Ele, felizmente para ele, estava na outra quinta, em Benfica. No dia seguinte foi a Lisboa procurar o seu cofre, que ainda estava cheio de dinheiro. Este edifício que estamos juntos tem um significado de ser o edifício doméstico neogótico mais antigo de Portugal. O estatuto de excepcionalidade do Parque de Monserrate é do tempo do de Vim ou é já uma construção do Francis Cook? Porque é considerado um dos exemplos dos melhores jardins que se construíram na Europa entre o século XVIII e o século XIX. O que eu tenho estudado e chegado à conclusão é que esse estatuto nem vem nem do tempo do de Vim, nem do Cook. É do período de ruína no meio. De Vim saiu do país em 1791 e a casa ainda não estava acabada. Mas a obra foi completa e em 1794 vem ao Beckford. O Beckford alugou a casa de veraneio durante 2, 3 meses, em 94, e depois repetiu-se em 95. E depois foi-se embora. Entretanto, Portugal, passando um poucos anos em frente, encontrou-se sob a invasão francesa. E os franceses também fizeram muito para o Monserrate. Foi feito... Destruíram o Monserrate e deram-lhe o estatuto de ruína. E deram-lhe o estatuto de ruína. Que encantou Lord Byron. Sim, e eram conhecidos como as modernas ruínas de Monserrate. Portanto, os franceses vêm em 1807 e Byron vem
1809. Os franceses já foram expulsos e Byron, que quer visitar o Mediterrâneo, é obrigado a vir pela Lisboa, porque não se pode fazer a travessia de França, obviamente. Chegando a Lisboa, a primeira coisa que ele se lembrou de fazer era ir a Sintra. E por que ele vem a Sintra? Porque quer ver a casa do Beckford. E depois, no seu poema de Childe Harold's Pilgrimage, são 14 linhas sobre Montserrat, e são estas 14 linhas que deram uma fama mundial a Montserrat. O Byron disse, quando foi publicado o Childe Harold, em 1812, acordei famoso. E no mesmo dia que o Byron ficou famoso, Montserrat também ficou. Mas é uma bela forma de ficar famoso. Em todo o caso, os construtores de Montserrat também têm o seu mérito. De Vimy e Francis Cook, aqueles que mais intervieram, quer nas edificações, quer no parque e nos jardins. Já vimos que De Vimy desenhou os caminhos, provavelmente aproveitando caminhos que já existiam também, e Francis Cook fez outras coisas. Vamos ver um dos jardins que o Francis Cook fez? Acrescentam aqui? Sim, ele fez vários jardins. Vamos por aqui. Gerald, estamos aqui depois de um dos muitos percursos que se podem fazer aqui no Parque de Montserrat, aqui no Jardim do México. Já vimos alguns espécimes que indicam exatamente que podíamos estar no México. Mas é um dos muitos jardins atribuídos a zonas geográficas diferentes do globo, não é? Construção do Cook, Francis Cook. O Cook, como sabemos, colecionador. Uma das suas maiores coleções era de espécies botânicos. E ele colecionava, sobretudo, do hemisfério sul. Portanto, nós podemos encontrar o Jardim da África, principalmente África do Sul, o Jardim da Austrália, que é o Vale dos Fetes, o Jardim do México, e fora do hemisfério sul havia um Japão, uma China. Portanto, era uma maneira de ordenar, catalogar esta abundância de plantas que ele mandava vir. Lugares. E também os microclimas desses sítios eram escolhidos para ser apto para o cultivo desse tipo de planta. Portanto, o Vale dos Fetes está num vale virado ao norte, muito úmido. O México está numa encosta virada ao sul, muito seco. Seco e quente, evidentemente. O Francis Cook, com a importação que fez dessas espécies que não são nativas aqui da Serra de Sintra, acabou por influenciar e por marcar a paisagem de toda a região. A paisagem, os jardins sintrenses que hoje em dia nós reconhecemos, é o estilo Cook. Portanto, o uso de granito, da cortiça, das plantas exóticas e muita variedade e muitas flores, eram tudo, os jardineiros aqui eram muitas e quando estavam a fazer seus biscates, levavam com certeza plantas do patrão, mas mais o gosto espalhou-se. Não foi só Cook, naquela altura havia outros paisagistas vindo de estrangeiro que trouxe esse gosto. E como sempre, como acontece nos jardins portugueses, essas várias influências foram adaptadas ao local e criou um estilo próprio. Cook era um grande proprietário, era um homem muito rico, já vimos, mas era proprietário de muito mais quintas aqui em Sintra do que a Quinta de Montserrat. Aliás, estava o Geraldo a dizer-me que muito provavelmente Francis Cook devia ser mais rico ou ter mais terra que o rei Dom Fernando. Ou mais terra que em Sintra. Sim.
E mais rico, com certeza. Eles competiam, não era? Competia muito, mas também Rivalizavam. há relatos do Dom Fernando visitar Monserrate na companhia do Cook, a sua mulher, até o jardineiro. Há um relato engraçado que o jardineiro estava a mostrar ao rei as várias plantas do jardim, mas todos eles tinham nomes muito complicados e o jardineiro estava sempre a engasgar, como tentar dizer os nomes ao rei, tão nervoso era. Geraldo, estamos a descer, a cruzar o primeiro relevado artificial que alguma vez foi construído em Portugal. Sim, esse relevado vem do tempo do Devine. Ele aparece, Século XVIII. Século XVIII. Ele aparece em pinturas e gravuras, mas sempre tinha a dúvida se realmente era um relevado regado artificial ou se era um produto. Espontâneo, sim, com ovelhas. Mas há uma referência feita por Madame Junot, que era vizinha enquanto que era embaixatriz, que ela disse que no quinta dele, na Quinta da Palma, tinha um relevado artificial na moda que foi recentemente introduzido pelo inglês. Portanto, já está a informação dada. Claro, o Cook ampliou o relevado. Este relevado tinha 10 hectares. Hoje em dia temos talvez 1 hectare de relevado. Portanto, subia esta encosta aqui, dava a volta do palácio, descia onde está hoje em dia o Roseiral, portanto era muito maior. E pronto, ele aproveitou desse espaço aberto para plantar as suas palmeiras, as araucárias. Ele plantou dezenas de araucárias, e só que tornaram-se tão grandes que tiveram de cortar. Ele era muito adepto de tirar as plantas que tapavam as vistas importantes. É uma lição. Como é que era aquela expressão? Uma lição importante. A catch, eye catcher. Eye catcher. Sim, the eye catchers disappeared. não apanha olho nenhuma nem atrai as atenções, mas um dia vai ser dado a sua devida importância a esta ruína.